Graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Que bom que vocês estão conosco nesse dia, amém? Já aproveite, já curte, dê a sua curtida aí, já compartilha com o irmão, com o familiar que você ama, amém? Nesse dia o Senhor me trouxe uma palavra no coração e essa palavra fala sobre previsão do tempo. Parece estranha, né? Mas a previsão do tempo para nossas vidas, nós temos uma grande participação nessa previsão. E quando a gente vai para o interior, né? Que a gente observa o produtor rural, né? O produtor, ele diariamente ele está ligado na previsão do tempo, previsão da chuva, previsão do sol. Todo dia ele quer saber, ele precisa saber se ele deve plantar, se ele deve esperar, se ele pode entrar com máquina colhendo, se ele precisa esperar. E tudo está relacionado com a chuva e com o sol. E lá em Deuteronômios 11, abra comigo a sua Bíblia, e eu quero, para nós ter um embasamento dessa palavra, em Deuteronômio 11 fala exatamente sobre isso. E ele diz assim, vou ler para vocês. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono, chuva de primavera, para que vocês recolham o cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Amém? Então, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Dessa forma teremos chuva. Essa é a nossa participação. Essa é a nossa parte, amar a Deus, o verdadeiro Deus, né? Pai de Jesus, né? Jesus Cristo, nosso irmão, né? No 16 diz assim, por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova, e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Vocês viram que forte essa palavra? É muito forte. Ela fala que se a gente se voltar contra Deus, e a gente se voltar para o Deus dinheiro, por exemplo, se a gente achar que o dinheiro pode todas as coisas e a gente não precisa de Deus, se a gente não crê em Deus, não crê em nada disso, ele simplesmente pode fechar as torneiras do céu, e aí a gente de nada adianta ter grandes riquezas, grandes armamentos, né, se não vem a chuva. Então, anote essa palavra, depois você olha novamente. Mas eu quero falar de um homem que diz na Bíblia que ele é o profeta Elias. Está lá em 1 Reis 16:31. O profeta Elias. Nessa época, fala que o rei Acabe era rei em Israel. Quem já conhece esse tempo da história? E rei Acabe foi e tomou Jezabel por mulher, e ela não adorava o nosso Deus de Israel. Ela adorava deuses pagãos, Baal, né, por exemplo. E os que adoravam o deus Baal, eles criam que Baal mandava a chuva, que ele que mandava colheitas abundantes.
Veja, entenda a ira que se levantou ao nosso Deus. Porque Deus não aceita que a honra dele seja dada a outro. Que a honra dele seja dada. A palavra fala que Jesus é o nosso Salvador. E ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Não existe outro. Não existe outro mediador. Não existe, por exemplo, medianeira. Não existe medianeira na Bíblia. Existe mediador. Então, se nós estivermos, através de Jesus, pedindo para Deus, nós estaremos corretos. Estaremos adorando ao verdadeiro Deus. E veja só, mesmo assim, sabendo que Deus desaprovava essa adoração a Baal, Acabe serviu a Baal, se curvou diante dele e levantou um altar para Baal. Levou toda a nação de Israel a se desviar do verdadeiro Deus. Eles matavam aqueles que se levantavam para levar uma palavra de Deus, eles mandavam matar. De tão forte que estava o desvio, né, de Deus. A nação de Israel estava em sério declínio moral e espiritual. Comece a observar e você vai ver. No final eu quero te contar uma visão que eu tive. Espere e verás. Amém? Então Deus, nesse momento, chamou o profeta Elias para trazer a palavra de Deus. Elias foi o primeiro de uma longa linhagem importante de profetas que Deus enviou para Israel e Judá. Lá em 1 Reis 17, acompanha comigo, diz assim: ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe, presta atenção: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ele profetizou estiagem, profetizou uma grande seca, mas não veio da cabeça dele. Ele profetizou a palavra que está escrita em Deuteronômio 11. Por quê? Porque a palavra já diz lá: se desviarem de mim, Deus falando, então as comportas se fecharão, e até as terras serão tiradas daqueles que se desviarem. Veja que forte. O rei Acabe ficou tão chocado com essa palavra do profeta Elias, porque Baal tinha muitos sacerdotes, mas nenhum deles poderia trazer a chuva. A fortificação de armamento de nada adiantava, porque sem chuva aquele Israel secaria. Elias confrontou fortemente ao homem que levou o seu povo para o mal. Elias falou do poder de Deus de Israel, que era quem realmente mandava as chuvas e as colheitas abundantes. Ele tentou avisar o rei Acabe, tentou lembrar, porque o rei Acabe conhecia o verdadeiro Deus, mas ele se aliou ao Deus da esposa, né, de Jezabel. Então Israel passou por uma grande seca. Faltava chuva, faltava pasto, tudo secou, escassez de comida, todas as plantações morreram, muitos animais morreram de fome, restaram alguns. Imagine comigo, 3 anos sem chuva. Nós passamos esse ano 2021 por 6, 7, 8 meses de estiagem muito forte no sul do Brasil, né? Agora imaginem 3 anos. Em 1 Reis 18, acompanhem comigo a sequência. Depois de esse longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. E ele disse: vá apresentar-se ao rei Acabe,
pois enviarei chuva sobre a terra. Elias foi, e como a fome era grande em Samaria, era muita fome naquele lugar. O profeta Elias reuniu todos no Monte Carmelo, os profetas de Baal, que adoravam o Deus Baal, e o povo de Israel. Ele fez uma oração para mostrar que a chuva vinha quando Deus queria, e era Deus quem mandava a chuva e as colheitas abundantes. Então ele quis deixar claro quem que mandava naquele lugar. E no nosso lugar, na nossa terra, aqui também não é diferente. Quem que manda aqui? Quem que manda a chuva? A gente consegue comprar chuva? Não consegue. É Deus, o nosso Deus verdadeiro, que consegue mandar chuva. Só Ele. Em 1 Reis 18 diz assim, que eles montaram um sacrifício. Ele disse para os adoradores de Baal, os profetas de Baal: montem um sacrifício e eu vou montar um para o nosso Deus verdadeiro. E aí vocês peçam que Deus mande fogo e consuma. Se o Deus de vocês mandar fogo, se Baal mandar fogo, então a gente adora o Deus de vocês. Agora, se o nosso Deus mandar fogo e consumir todo o holocausto, aí vocês vão se dobrar e vão saber quem que é o verdadeiro Deus. E não deu outra, né? Vocês conhecem a história. Deus mandou fogo, consumiu o holocausto, consumiu as pedras que estavam ao redor, e até a água ele consumiu. E todos se dobraram a Deus e ficaram sabendo e tiveram a certeza de quem que mandava a chuva naquele lugar. E em seguida, isso está em 18:36, né? A oração diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Sua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então veio o sinal de Deus na forma de fogo, consumiu todo o holocausto, e na sequência, no 45, diz assim, enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Aleluia, amém? E Deus confirmou com a forte chuva depois de 3 anos, porque Deus disse que iria mandar a chuva. Amém? Mas eu quero, baseado nessa palavra e nesse conhecimento, quem não conhecia ficou conhecendo e entendendo um pouco mais do que acontece nos nossos dias hoje, né? O que será que Deus está tentando falar conosco? A palavra fala que no final dos tempos o amor se esfriaria, pessoas se desviariam da palavra e começariam a adorar outros deuses, começariam a adorar o seu carro, as suas máquinas de última geração, o seu dinheiro. Mas Deus muitas vezes tem que nos alertar e nos dizer quem que realmente manda. Quem que manda? Quem que manda a chuva? Se não vier a chuva, o que acontece? Ou se vier a chuva demais, o que acontece? Não é assim? Eu quero dizer para vocês que existe um lugar de descanso, e esse lugar de descanso é no Senhor. Aqueles que estiverem no Senhor estarão nesse lugar de descanso. E esse lugar de descanso não é no céu, ele é aqui, no reino de Deus, aqui na terra. Amém? Salmos 31, 24 diz assim, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor.
Essa semana eu estava orando, buscando já a palavra para hoje, e eu tive uma visão. E essa visão, ela me mostrava um grande vale, vamos pensar assim, 200 metros de altura, 300 metros, e com mata em todo esse vale, e acima dessas árvores tinham cabines penduradas assim, e essas cabines, mesmo estando acima das árvores, elas estavam na sombra, e essas cabines eram de vidro escuro, e na frente tinha um suporte assim, um varão, e tinha um pássaro pousado ali, né? E lá embaixo, no meio das árvores, tinham explosões, tinha fogo, tinha muita tribulação lá embaixo. E eu fui buscar em Deus para entender o que significava isso. E eu entendi que aquele pássaro é aqueles que buscam a Deus, é aqueles que buscam do alto a sua presença, aqueles que buscam a paz lá do alto, lá de Deus. Não é para qualquer um esse lugar de descanso, não é para todos, é só para aqueles que buscam. Aquele pássaro representava alguém que voava alto para buscar, e ele ficava então acima de todas as tempestades. Ele não entrava no meio da tribulação, ele estava tranquilo lá, ele sabia que ele estava acima de toda a tribulação, porque ele estava num lugar seguro. E eu quero te levar a olhar aos Salmos 91, 1 e 2, e veja o que está escrito lá. Olha só: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Essa cabine que eu vi era um abrigo de quem? Do Altíssimo. Não era, porque ela não estava suportada em árvores, nada, ela estava acima, lá acima das árvores. Era um abrigo de Deus. E descansa, aquela ave estava descansando, à sombra, porque mesmo estando acima das árvores, ela estava numa sombra. E essa sombra era de uma nuvem. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Então, você sabe onde você deve buscar o refúgio, a paz, a tranquilidade. Isso não depende do que está acontecendo, não depende de doenças, de enfermidades, de tribulação, da bolsa, do dólar, nada disso. Isso está acima de todas as coisas. As pessoas que estão nesse lugar, elas estão em Deus, depende totalmente de Deus. Vão ter certeza que não vai faltar. Vão ter certeza que se nesse momento veio muita seca, Deus vai mandar chuva. Se veio muita chuva, Deus vai mandar uma safra cheia. O produtor rural, né? Eu também sou um pouco produtor rural. A gente é indesistível. Pode ter uma perda, mas na próxima safra, tu está pronto para recomeçar. Tu está pronto para reiniciar, jogar semente, fazer o plantio e crer que Deus vai produzir, Deus vai fazer produzir. Não é assim? Quem é produtor rural aí e que concorda com isso? É assim. O produtor é indesistível. O investidor, o grande investidor, o pequeno, o médio, também. Ele tem a sua empresa e você não desiste. O trabalhador, aquele que sai todo dia de manhã cedo, é indesistível. Você que está em casa assistindo, você é indesistível. E eu quero pedir para Deus trazer um renovo na tua vida nesse dia. Se você está com pensamento de desistência, ou se você acha que perdeu tudo e não tem mais o que fazer, se você acha que você pode me dizer assim: mas você não sabe o endividamento que eu estou. Eu perdi tudo.
todo o investimento que eu tinha, estou sem crédito no banco, mas eu te convido assim, a estar no abrigo do Altíssimo, estar alinhado com Deus, estar alinhado com aquele que realmente manda. E você viu como é que faz para voltar a chover? Deuteronômios 11. Pegue a sua Bíblia, entre na internet, Deuteronômio 11, 17. Olha, desde o início ali, todo o 11 você vai entender melhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse dia. E agora eu quero orar por você. Amém? Antes de nós fechar, anota aí para você ler depois. Mateus 11, 28 a 30. Ele diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Feche seus olhos então onde você está, se você pode, eu vou orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã que está em casa, está assistindo, está no carro, está vendo essa live, dias depois, meses depois, ou anos, quem sabe, mas eu oro por essa pessoa, que ela venha sentir a tua presença onde ela estiver, que o teu poder venha tocar nela, que um renovo venha entrar nas entranhas dessa vida, e que ela venha sentir onde estiver a tua presença, a presença de uma renovação, um novo ânimo, enche essa pessoa de alegria, e que ela venha te sentir, e ter a certeza de seguir adiante, ter a certeza do Deus que manda, o Deus que decide, o Deus que abençoa, o Deus que prospera. Em nome de Jesus, Pai, abençoe as casas, abençoe as famílias, abençoe os filhos, abençoe a descendência, em nome de Jesus, e que haja abundância a partir desse momento, haja abundância na vida daquele que está assistindo, em nome de Jesus, amém. Envie essa live, esse vídeo para quem você ama, amém? E essa pessoa vai saber que você ama ela, amém? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus, amém.